começar com eletrostática. Opa, começou a apresentação aqui. Então, bora começar a aula de hoje. Eletrostática 1, professor Diego. Para começar a falar sobre eletrostática, eu gostaria de iniciar falando sobre o âmbar. O âmbar, ele é uma resina que surge das árvores para eventual proteção contra alguns insetos e entre outros tipos de animais. Entretanto, por que eu estou falando do âmbar em uma aula de eletrostática? Porque esse carinha aqui, o Tales de Mileto, lá no século 6 a.C., ele pegou uma pedra feita de âmbar e ele atritou numa pele de animal. E aí, quando ele fez isso, ele aproximou essa pedra de âmbar em pequenos pedaços de feno. E ele viu que o âmbar, ele aproximava esses pequenos pedaços de feno. Como vocês podem ver aqui na imagem, existe aqui um canudo de plástico que está atraindo pequenos pedaços de papel. Essa imagem aqui é para exemplificar o que aconteceu com o âmbar lá no século 6 a.C. Beleza? Mas sem spoiler. Bora lá. E aí, muito tempo se passou e lá para o século XVI, William Gilbert, ele viu o seguinte, que essa propriedade do âmbar, depois dele ser atritado, ele atrair pequenos pedaços de feno, pequenos pedaços de papel, ele viu que essa propriedade, ela não era exclusiva do âmbar. Qualquer tipo de objeto poderia fazer isso. E além disso, devido ao âmbar, em grego, ele significar, ele ser chamado de elétron, desse nome elétron, que é âmbar em grego, William Gilbert ele começou a falar que essa propriedade ela é uma propriedade elétrica. Ou seja, essa propriedade de atrair objetos se deu o nome de eletricidade. Alguém quer falar? Não? Beleza, então. Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aqui. Ih, eu tô nervoso? Meu Deus. Tá, nenhuma dúvida? Bora lá continuar. E mais futuramente, foi descoberto que os átomos eles são constituídos de 3 tipos de partículas: o elétron, os prótons e os nêutrons. E são essas partículas que dão essa propriedade dos materiais de atrair pequenos objetos. Como é que a gente considera um corpo neutro, eletricamente falando? Ou seja, quando é que a gente considera que um corpo ele não vai atrair objetos? Quando esse corpo ele possui um número de elétrons igual ao número de prótons. E quando o número de elétrons é maior que o número de prótons, ou o contrário, o número de prótons ele é maior que o número de elétrons, esses corpos eles conseguem atrair pequenos objetos. Só que quando esse corpo possui um número de elétrons maior que o número de prótons, esse corpo está eletricamente negativo. Ele é um corpo negativo. E quando ele possui um número de prótons maior que o número de elétrons, esse corpo está eletrizado positivamente, ou seja, ele é um corpo positivo. Mas tenham atenção no seguinte: os corpos eles podem apenas transferir elétrons de um para outro, ou seja, apenas os elétrons podem ser transferidos de um corpo a outro. Mas, Diego, por que os prótons eles também não podem ser transferidos de um corpo a outro? Ou por que os nêutrons eles não podem ser transferidos de um corpo a outro? Por causa do seguinte. Isso mesmo. Se um próton ele sair do núcleo, ou se um nêutron ele sair do núcleo do átomo, vai acontecer uma explosão atômica. Por causa que se um próton ou se um nêutron sair do núcleo do átomo, ocorre a fissão nuclear. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Não? Beleza. Professor? Oi.
Basta apenas um nêutron ou apenas um próton para que haja fissão nuclear nesse nível? Basta apenas um nêutron ou um próton para que ocorra uma destruição desse nível. Exatamente. Agora, bora Obrigado. falar. Oi, pode falar. Obrigado, professor. De nada. Carga elétrica. Tá. A gente já falou que quando o número de prótons é maior que o número de elétrons, esse corpo está carregado positivamente. E quando o número de elétrons é maior que o número de prótons, esse corpo é carregado negativamente. Tá. Mas como é que eu posso medir essa carga elétrica? A carga elétrica a carga elétrica desse corpo, ela é medida da seguinte maneira: Qzão, que é a carga elétrica, é igual a mais ou menos o número de portadores vezes a carga elementar. O que eu quero dizer com número de portadores? O número de portadores é o número de elétrons ou o número de prótons. E a carga elementar, ela é um valor constante. Perdão. Que vale 1,6 vezes 10 na menos 9 Coulomb. Ou seja, a carga elétrica, ela é medida em Coulomb. Mas, professor, por que tem esse sinal de mais ou menos aqui na frente da fórmula? Por causa do seguinte: eu posso calcular a carga elétrica de corpos positivos ou negativos. E quando eu estou calculando a carga elétrica de corpos positivos, eu uso o sinal de mais. Quando eu estou calculando a carga elétrica de corpos negativos, eu uso o sinal menos. E aqui, nós temos que aprender uma coisinha acerca de corpos carregados positivamente e corpos carregados negativamente. Quando eu tenho dois corpos carregados positivamente, eles vão se repelir. Quando eu tenho dois corpos carregados negativamente e eles estão próximos um do outro, eles também vão se repelir. Só vai haver atração entre um corpo positivo e um corpo negativo. Ou seja, para gravar isso, a seguinte frase: os opostos se atraem e os iguais se repelem. Beleza? Mas, professor, o senhor disse o seguinte: o senhor acabou de dizer o seguinte: quando os prótons eles estão próximos um do outro, eles se repelem, correto? Porque eles possuem cargas iguais. Então, por que no núcleo do átomo os prótons eles não se repelem? Por que eles continuam no núcleo do átomo? Por que eles não se repelem? Por que não acontece uma explosão atômica? Por causa do seguinte: bora ver esses prótons A e B. Esses prótons A e B, eles vão se repelir. Só que quando a gente analisa o núcleo do átomo, também existe aqui nêutrons. E esses nêutrons, eles vão atrair os prótons. E essa atração que os nêutrons fazem em relação aos prótons, ela possui uma força maior do que a repulsão entre os prótons do núcleo. E é por isso que os prótons eles continuam estáveis no núcleo atômico. Tá. Mas, professor Diego, o senhor disse que, em uns slides de atrás, que os elétrons eles podem se movimentar de um corpo para outro, correto? Quais são os corpos que conseguem fazer isso de maneira mais fácil e quais são os corpos que conseguem fazer isso da forma mais difícil? Os corpos que conseguem fazer isso mais fácil, ou seja, transferir elétrons de um corpo a outro, são os condutores. E os isolantes são o contrário, eles dificultam essa transferência de elétrons de um corpo para outro. E quais são esses condutores? Os condutores, eles são normalmente metais, como o cobre, como o ferro, como o alumínio. E os isolantes, eles são, por exemplo, o vidro, a madeira, a borracha e entre outros. E é por isso que eu acho que praticamente em todos os utensílios elétricos que nós temos na nossa casa, os fios, eles possuem uma proteção de borracha. Por quê? Porque essa proteção de borracha,
ela protege o usuário desse produto eletrônico de não sofrer descargas elétricas, porque ela dificulta com que a eletricidade ela seja transferida. Eles dificultam que a descarga elétrica ela seja transferida para o corpo humano. Perdão por gaguejar muito aqui. Outra coisa, e é devido a isso que os eletricistas eles utilizam luvas de borracha para evitar de se acidentar no seu trabalho através de descargas elétricas. Agora, bora falar como é que esses elétrons eles são transferidos de um corpo a outro. Existem 3 processos de transferência de elétrons de um corpo para outro, que são eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Vamos começar por eletrização por atrito. Aqui, nós podemos ver que existe uma seda atritando um bastão de vidro. Eu estou gaguejando muito hoje. Perdão. Voltei das férias, estou nervoso e tal. Tá. Eu peguei essa seda e eu atritei nesse bastão de vidro. Reparem que a seda e o bastão de vidro, eles estão eletricamente neutros. E depois que eu faço esse atrito entre a seda e o vidro, eles ficam carregados. O vidro fica carregado positivamente e a seda negativamente. Tá, mas professor, o senhor pode mostrar algum tipo de imagem que pode demonstrar essa eletrização por atrito? Enfim, a imagem é esse GIF que está na sua direita. Só deixa o GIF resetar. Ele atrita o bastão com um lenço e esse bastão ele fica carregado eletricamente. Tanto é que ele faz a repulsão ou a atração desse metal que está aqui no vidro. Eletrização por contato. Na eletrização por atrito, eu tenho 2 corpos neutros que fazem com que surja um corpo positivo e um corpo negativo no final. Aqui na eletrização por contato é um pouco diferente. Eu tenho um corpo neutro e um corpo já previamente carregado. No caso dessa imagem acima, é um corpo carregado negativamente. Quando esse corpo carregado ele encosta no corpo neutro, vai haver parte desses elétrons do corpo carregado, eles vão ser transferidos para o corpo neutro. E assim, tanto o corpo neutro como o corpo carregado, eles vão ficar, no final, eletricamente carregados negativamente. Porque o corpo eletrizado, ele cedeu elétrons para o corpo neutro. Ou seja, eletrização por contato, neutro, corpo carregado, no final, os dois vão estar carregados, com as cargas iguais. E como é que a gente pode ver essa eletrização por contato acontecendo no nosso dia a dia? Através desse GIF abaixo. Aqui a gente vê, deixa eu resetar, o professor ele carrega positivamente, faz com que a esfera entre em contato com a outra, e aí ele aproxima novamente. Quando ele aproxima, elas se repetem. E o terceiro tipo de eletrização é a eletrização por indução. Aqui, novamente, eu tenho um corpo carregado e um corpo neutro. Quando o corpo carregado ele se aproxima do corpo neutro, vejam que esse corpo neutro ele está com algum tipo de conexão com a Terra. Ele possui um fio terra. E aí, nessa conexão com a Terra, os elétrons do corpo neutro eles fogem para a Terra. E aí, eu encerro essa conexão com a Terra do corpo neutro com a Terra. Fazendo isso, o corpo que antes estava neutro, ele vai ficar carregado positivamente, e esse corpo que está eletrizado negativamente continua da mesma forma. Ou seja, no começo, um corpo estava neutro e o outro estava carregado. No final, os dois vão estar carregados com diferentes tipos de carga positiva e carga negativa. E esse GIF na sua direita exemplifica como é que isso acontece. Tudo bem?
E para encerrar a parte conteudista da aula de hoje, vamos falar sobre força eletrostática. Deixa eu só mostrar os slides anteriores para exemplificar uma coisa. Eu quero que vocês vejam esse GIF aqui. Novamente, ele carrega ele carrega a esfera que ele está segurando com o fio. Ele aproxima a esfera que ele está segurando da outra esfera e eles entram em contato. E depois ele aproxima de novo e eles se repelem. Quando eles se repelem, eles se movimentam, correto? Esse corpo bem aqui, ele se movimenta, correto? Se um corpo ele se movimenta, seja fazendo uma repulsão ou uma atração, significa dizer que esse corpo está sendo submetido a uma força. Por quê? Porque lá da dinâmica, todos os corpos se movimentam por causa de uma força. E essa força que vai provocar esse movimento de repulsão ou atração vai ser a força eletrostática. E a força eletrostática é calculada da seguinte maneira: K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Onde esse K ele é uma constante eletrostática, que vale 9 vezes 10 na nona Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Q1 e Q2 são cargas elétricas, elas podem ser tanto negativas como positivas, ou negativa e positiva. E D é a distância entre essas duas cargas elétricas. Lembrem-se que a distância entre essas duas cargas é ao quadrado nessa fórmula da força eletrostática. Agora, vamos para a parte divertida da nossa aula de hoje. Exercícios. Então, vamos resolver nosso primeiro exercício. Ah, sim. Perdão. Antes de começar os exercícios, eu quero perguntar para vocês. Vocês possuem algum tipo de dúvida acerca do conteúdo que foi apresentado na aula de hoje? Não? Posso continuar a aula de hoje? Ego, vocês estão muito feras. Parabéns. Bora lá. Sim? Dúvida ou vocês estão muito feras? Ah, posso continuar? Beleza. Bora lá. Então, bora para o nosso primeiro exercício de hoje. Enem, terceira aplicação 2014. No território brasileiro, existem períodos do ano que apresentam queda na umidade do ar, fazendo com que o ar fique bastante seco. Nessa época, é comum observar que as pessoas, ao saírem do carro e tocarem a maçaneta da porta, levam pequenos choques elétricos. Além disso, pessoas que ficam muito tempo em contato com aparelhos eletrodomésticos ou que dormem com roupas feitas de determinados materiais, como a seda, ao tocarem objetos metálicos, também sentem as descargas elétricas, ou seja, levam um choque elétrico. Um corpo humano sofre com esse fenômeno de descarga elétrica, comportando-se como condutor, pois... Deixa eu respirar. Questão do Enem, textão. Bora lá. Letra A. Oferece resistência nula ao movimento da quantidade líquida de carga através do corpo? B. Permite que uma quantidade líquida de carga se desloque com facilidade através do corpo? C. Permite que uma quantidade líquida de carga se desloque com dificuldade através do corpo? D. Reduz o deslocamento da quantidade líquida de carga em função do aumento da diferença de potencial? E. Alterna a capacidade de deslocamento da quantidade líquida de carga no corpo, facilitando ou dificultando o fenômeno? Vocês têm 2 minutos para responder. Enquanto isso, eu vou tomar minha aguinha e respirar um pouco. Valendo!
Voltei! Bora ver o que vocês responderam. Amém? Ah, tá. Bora lá. B, 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 B. Égua, todo mundo B? Bora ver se é B, então. A resposta correta é a letra B. Égua, todo mundo acertou. Vocês são fera, galera. Tá, mas vamos ver por que, que é a letra B que é a correta. Aqui nessa questão, ele quer saber por que, que o corpo humano ele se comporta como um condutor de eletricidade. Então, bora ler cada uma dessas alternativas aqui, começando com a A. Oferece resistência nula ao movimento da quantidade líquida de carga através do corpo? Não. Por mais que o corpo ele seja um condutor de carga elétrica, ainda assim ele vai oferecer uma certa resistência ao movimento dessas cargas elétricas. Entretanto, a resistência que ele oferece é muito menor do que no caso de um isolante, por exemplo. Letra C. Permite que uma quantidade líquida de carga se desloque com dificuldade através do corpo? Não. Isso aqui seria um isolante. A gente está falando que o corpo humano se comporta como um condutor. Letra D. Reduz o deslocamento da quantidade líquida de carga em função do aumento da diferença de potencial? Não. Não vai ocorrer aumento de diferença de potencial durante essa descarga elétrica. A descarga elétrica possui uma diferença de potencial fixa. Ah, mas professor, o que é a diferença de potencial? Tiago Santiago vai explicar semana que vem para vocês. Spoiler, sem spoiler, sem spoiler, sem spoiler. Letra E. Alterna a capacidade de deslocamento de quantidade líquida de carga no corpo, facilitando ou dificultando o fenômeno. Não. Se o corpo é um condutor elétrico, ele vai sempre facilitar o movimento dessas cargas elétricas. Ele não vai ter vezes, eu estou de mal hoje, eu vou dificultar o movimento desse elétron. Não, não vai ter isso. Ele sempre vai facilitar. Beleza? Então, bora para a próxima questão de hoje. IFSP 2012. Enquanto fazia a limpeza em seu local de trabalho, uma faxineira se surpreendeu com o seguinte fenômeno. Depois de limpar um objeto de vidro, esfregando vigorosamente em um pequeno pedaço de pano de lã, percebeu que o vidro atrai para si pequenos pedaços de papel que estavam espalhados sobre a mesa. Perdão. O movimento da surpresa da faxineira... Não, o motivo da surpresa da faxineira consiste no fato de que quando atritou o vidro e a lã, ela retirou prótons do vidro, tornando-o negativamente eletrizado, possibilitando que atraísse os pedaços de papel. B. O atrito entre o vidro e a lã aqueceu o vidro e o calor produzido foi responsável pela atração dos pedaços de papel. C. Ao esfregar a lã no vidro, a faxineira criou um campo magnético ao redor do vidro, semelhante à existência ao redor de um ímã. D. Ao esfregar a lã e o vidro, a faxineira tornou-os eletricamente neutros, impedindo que o vidro repelisse os pedaços de papel. E. O atrito entre o vidro e a lã fez um dos dois perder elétrons e o outro ganhar, eletrizando os dois, o que permitiu que o vidro atraísse pedaços de papel. Aqui, 1 minuto para vocês responderem. Valendo! Professor, Oi! geral no chat está selecionando a letra E, com resposta. Letra E? Calma, deixa o pessoal responder. Voltei!
Bora ver o que é que vocês responderam? Letra E. Programa do SBT. Ai, ai. Quem dera. Passou, repassar. Vou trazer mais tortas na próxima aula. Pá! Jogará. Enfim. Bora ver qual é a letra correta? A letra correta é a letra E. O atrito entre o vidro e a lã fez um dos dois perder elétrons e o outro ganhar, eletrizando os dois, o que permitiu que o vidro atraísse os pedaços de papel. Agora, bora entender por que a letra E é a correta, lendo as outras alternativas. Letra A. Quando atritou o vidro e a lã, ela retirou prótons. Prótons do vidro! Prótons! Aqui na questão diz que ocorreu uma explosão nuclear depois? Não? Então, beleza. Então, a letra A está errada. B. O atrito entre o vidro e a lã aqueceu o vidro e o calor produzido. E o calor produzido foi o responsável pela atração dos pedaços de papel. Não. Quem é responsável pela atração dos pedaços de papel é quando o corpo está carregado positivamente ou negativamente. É isso que possibilita a atração ou repulsão desses pedaços de papel. C. Ao esfregar a lã no vidro, a faxineira criou um campo magnético ao redor do vidro, semelhante ao existente ao redor de um ímã. Quando um corpo ele é carregado positivamente ou negativamente, isso é diferente de dizer que um corpo ele é um ímã. Epa. Ou seja, a letra C está errada. Beleza? Não é o fenômeno dos ímãs, não é o fenômeno da atração magnética, e sim o fenômeno da eletrização, que permite essa atração. D. Ao esfregar a lã e o vidro, a faxineira tornou-os eletricamente neutros? Bora lá. A faxineira ela está fazendo uma eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, no início eles são neutros e no final um fica carregado positivamente e o outro fica negativamente. Ou seja, a letra D está errada porque no final eles se tornam carregados, ambos a lã e o vidro. Bora para a próxima questão. O FAO 2010. Um estudante dispõe de um kit com 4 placas metálicas, carregadas eletricamente. Ele observa que, quando aproximadas sem entrar em contato, as placas A e C se atraem, as placas A e B se repelem, as placas C e D se repelem. Se a placa D possui carga elétrica negativa, ele conclui que as placas A e B são, respectivamente, A, positiva e positiva, B, positiva e negativa, C, negativa e positiva, D, negativa e negativa, E, neutra e neutra. 1 minuto, valendo! Eu voltei agora para ficar, corrigir essa questão aqui. E não rimou, mas bora prosseguir com a aula. Bora ver o que vocês responderam. Letra A. Letra A, D, A. Então, bora ver qual a letra correta. A correta é a letra A, positiva e positiva. Agora, bora ver por que ela é correta. Para isso, nós vamos ler a questão novamente. Um estudante dispõe de um kit com 4 placas metálicas carregadas eletricamente. Ele observa que, quando aproximadas sem entrar em contato, as placas A e C se atraem, as placas A e B se repelem, as
as placas C e D se repelem. Se a placa D possui uma carga elétrica negativa, ele conclui que as placas A e B são, respectivamente. Então, a única informação que a gente tem é que a placa D ela é negativa. Então, bora pegar ela para resolver a questão. Ele diz o seguinte: a placa C e D se repelem. E se ele diz que a placa D ela é negativa, e se C e D se repelem, então a placa C ela também ela é negativa. Bora para a próxima proposição. As placas A e C se atraem. Opa, para lá. A gente já sabe que a placa C ela é negativa. E aqui está dizendo, as placas A e C se atraem. Se elas se atraem, e se a C é negativa, então a A, para atrair a C, ela tem que ser positiva. E a última preposição é a seguinte: as placas A e B se repelem. Se a placa A é positiva, para repelir, a placa B também tem que ser positiva. Logo, a alternativa correta é a letra A. Então, vamos para a nossa saideira de hoje. O FSM considera as seguintes afirmativas. Um corpo não eletrizado possui o número de prótons igual ao número de elétrons. 2. Se um corpo não eletrizado perde elétrons, passa a estar positivamente eletrizado. E, se ganha elétrons, negativamente eletrizado. 3. Isolantes ou dielétricos são substâncias que não podem ser eletrizadas. Novamente, 1 minuto. I'm back. Então, bora ver qual é a alternativa correta. Ah, não, deixa eu ver o que é que vocês acharam. Deixa eu ver qual que vocês acham que é a correta. D. Ah, não, essa aqui é de ontem. Ah, não de ontem não, da outra questão. A, beleza. Bora ver? A correta é a letra A, apenas 1 e 2. Agora, bora ver por que ela é correta. Afirmação 1. Um corpo não eletrizado possui um número de prótons igual ao número de elétrons? Sim, ele vai ser um corpo neutro. 2. Se um corpo não eletrizado perde elétrons, passa a estar positivamente eletrizado. E, se ganha elétrons, negativamente eletrizado. Sim, exatamente. 3. Isolantes ou dielétricos são substâncias que não podem ser eletrizadas? Não. Isolantes ou dielétricos, eles podem ser eletrizados, só que vai ser mais difícil para eles serem eletrizados do que de um condutor. Beleza? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que, pelo amor de Deus, por favor, vocês tenham aprendido alguma coisa. Os opostos se atraem, os iguais se repelem. Por favor, por favor. Espero que vocês tenham uma ótima semana. Estudem muito e tchau!
Hum.